coisa que eu queria convidar vocês a fazer é uma viagem junto comigo por um rápido vídeo que eu vou mostrar aqui na tela. Vocês estão prontos? Então, eu queria pedir para vocês observarem o que está acontecendo aqui nessa tela. Isso é um voo de diversas aves que estão se movimentando juntas pelo céu. E eu queria que vocês prestassem atenção em algumas coisas nesse voo orquestrado pelo céu por essas aves. Uma delas é que não tem um líder aqui. Não tem ninguém que está dizendo como é que o movimento vai ser. Esse movimento se organiza a partir das interações entre todos esses seres vivos. A vida é o que emerge a partir da interação entre todos esses seres vivos. Esses lindos desenhos sincrônicos que a gente vai enxergando nesse voo desses vários pássaros que estão se movimentando pelo céu, é um voo que emerge, que não está sendo controlado nem planejado por ninguém. E o que o cérebro e a cidade fazem com essa vida que é randômica, com essa vida que é pulsante, que pode andar em qualquer direção, que pode se expressar de qualquer maneira possível? O cérebro e a cidade têm uma coisa em comum, que é o fato de organizar essa vida ao longo de caminhos. No caso do cérebro, isso daqui é uma foto que foi tirada de um cérebro, e o que a gente está enxergando aqui é o que os neurocientistas chamam de neural pathways. São os caminhos que vão sendo criados no cérebro pelos neurotransmissores, que são as substâncias que se movimentam no cérebro e que são fundamentais para o funcionamento do cérebro. E a descoberta recente da neurociência é que esses caminhos eles vão formando uma estrutura no cérebro, e essa estrutura vai criando uma lógica de funcionamento, uma estrutura que vai se consolidando ao longo da nossa vida, a partir das experiências que a gente tem. Todos os cérebros têm uma rede de caminhos por onde viajam os neurotransmissores, que são adrenalina, ocitocina, essas substâncias tão vitais e tão fundamentais para a lógica como o nosso cérebro funciona e para a lógica como a gente opera no mundo. Esses caminhos eles vão se estabelecendo. É como se o cérebro criasse caminhos habituais, costumes, uma rede de caminhos por onde eles sempre viajam, que vão formando a nossa personalidade, os nossos hábitos, os nossos vícios, e assim por diante. De forma análoga a essa rede de caminhos que se forma no cérebro, que são os neuropaths, a gente pode olhar para a rede de caminhos que se forma numa cidade como uma estrutura semelhante. As ruas, as avenidas, as highways que são construídas numa cidade e que organizam a maneira como a gente circula por essa cidade, podem ser comparadas a essa rede de caminhos que são os neural pathways do cérebro. Um pouco antes de organizar esse evento, eu conversei com o neurocientista Siddhartha Ribeiro, e ele me ajudou a validar essa hipótese, dessa metáfora, dessa comparação entre os caminhos que se formam no cérebro e os caminhos que se formam na cidade. E o que mais nos interessa nessa conversa, essa noite, é o fato de que esses caminhos são transformáveis, são mutáveis. É claro que essa estrutura que é criada numa cidade, ela se consolida, ela se condensa, e ela é difícil de ser transformada. Assim como a estrutura criada no cérebro também é difícil de ser transformada. Mas se a gente imaginar que cada pessoa, nessa metáfora entre neural pathways e ruas e avenidas, se a gente imaginar que cada pessoa se movimentando pela cidade é como um pensamento se movimentando pelo cérebro, a gente tem que pensar que esses caminhos estão suscetíveis a qualquer coisa que aconteça nessa estrada.
Então, por exemplo, se o tempo das luzes dos semáforos mudarem, o pensamento vai mudar. Ele vai ser mais rápido, ou ele vai ser mais devagar, ou ele vai decidir mudar de caminho. E isso vai afetar toda a forma como a gente pensa, ou toda a nossa consciência, se a gente quiser expandir isso para uma metáfora maior, ao mesmo tempo que isso vai afetar a lógica de como se usa a cidade. Daqui a pouco vai ficar mais tangível essa conversa de louco aqui, tá, gente? E aí, eu queria contar rapidamente uma história da cidade de São Francisco. Então, essa imagem aqui que vocês estão vendo na tela, ela nos mostra o seguinte. Isso aqui costumava ser uma avenida, uma grande avenida, e vocês estão vendo que essa avenida está interrompida por aqui. Isso aqui era a entrada por uma grande highway, para um grande viaduto por onde os carros viajavam. Essa highway seguia reto e virava uma curva para a esquerda e continuava seguindo ali para a esquerda nessa imagem. Só que, depois de um terremoto que aconteceu na cidade de São Francisco, a estrutura desse viaduto, dessa highway, foi severamente abalada. E aí, esse caminho que existia na cidade foi interrompido, não era mais possível passar por ali. E essa estrutura, que era esse grande viaduto, foi demolida, foi removida da cidade. E a parte de baixo do viaduto se tornou um grande vazio urbano, se tornou um grande espaço em branco, que foi ocupado por um grupo de agricultores urbanos, que começaram a plantar alimentos. Esse cara aqui está segurando um melão, que ele acabou de colher. Desculpa, um melão não, não tem nada a ver com melão, ele está colhendo uma espécie de abóbora. Viajei. Que ele acabou de colher do chão e que ele ia preparar num grande almoço para as pessoas que tinham ido lá trabalhar no mutirão de agricultura urbana. Então, a gente pode dar uma olhadinha no mapa. Esse lugar onde a gente viu fica mais ou menos aqui no mapa. Vocês podem ver que tem uma highway começando aqui, e ela continuava até ali pertinho de onde esse lugar está, só que, depois desse terremoto, esse caminho precisou ser demolido e ele deixou de existir na cidade. E aí eu estou contando essa história porque eu acho que essa história tem alguma relação com a história da Lotte. Essa rede de caminhos que se forma no cérebro de uma pessoa, ela pode ser profundamente transformada, especialmente se um evento que abale toda essa estrutura acontecer. Isso é mais ou menos o que aconteceu com a Lotte alguns anos atrás. Então, a primeira coisa que eu queria pedir para ela se apresentar para a nossa plateia para contar um pouco sobre essa aventura, dessa transformação radical nos caminhos do seu cérebro e na maneira como percebe a realidade, essa história que você conta no filme My Beautiful Broken Brain. Então, boa noite. Pode contar um pouco para a gente. I'm sure. So, do I talk to you? And you, okay. Yeah. So 5 years ago, what should I tell the whole story? Yes, you can start telling the whole story, and I'll asking you questions to help you up. Okay. Yeah, I woke up with a really sore head, but it wasn't like a normal headache. It was a different kind of pain. And I was living by myself, so I was by myself at the time. And because my brain had already started bleeding, I'd already lost the ability to articulate thought in a coherent way. Do you want to, or shall I carry on? You can carry on, yeah. So I had no way of understanding what was happening to me, except that I was falling in and out of consciousness, and the light was changing from dark outside, it's slowly becoming light. And as I lost consciousness, the pain would subside, and when I regained consciousness, the pain would return. And I looked at my phone, and I didn't know how it worked, but I knew it was my tool, but I couldn't use it. And I looked at my clothes, and I didn't know how to put them on. So I thought, well, I didn't think, I just knew somehow that I was in a lot of trouble. And at some point, I had this moment of insight where everything suddenly worked, and I put the clothes on. I walked out the door, and I even managed to lock the door. Wow. Somehow.
and I walked down 4 flights of stairs, and I have no memory actually of that part, but I walked down these stairs and walked out the front door. Again, I don't remember how I walked out the door because it had a code, and there's no way I would have known what the code was. But somehow I got out and walked across the street into a hotel, and I wanted to ask for help. So I saw this guy working in the hotel, and I went to speak to him, but I couldn't speak. So that already was a very, very surreal and nightmare-like beginning of my adventure. And then I lost consciousness again, and somebody called an ambulance, thankfully. I think they thought I was a crazy person at first. They were like, get rid of the loon. Anyway, and yeah, I woke up 2 days later from an induced coma, and yeah, I'd lost. Yeah, I basically the first thing I recall is just this complete vacuum, which was a really beautiful experience, where I had no past and no future and no identity really, and no kind of constructs around who I was or what I was, but I was just a pure kind of just pure being, basically pure life without any kind of information around it. That's how it began. Today we were speaking about the minute you wake up and how reality felt different for you. And the fact that it was specifically different in terms of time and space. Like you kind of lost the sense of time and space. Mm-hmm. Is it still the same like right now? No. I mean, my perception is permanently completely different to how it was before the injury. And my language is also permanently damaged or changed. But I have grown accustomed to this new world, and I am able to function like a normal person. So I will show up on time for a meeting or whatever, and I'll know how to organize the practicalities of daily life in a kind of, the kind of norms required for human life. But yeah. During your recovery process, we see a lot of pain and a lot of stress in the movie. And one of the things that called my attention and that you spoke about today when we met is the fact that you realized how neuroscience is defining everything from its limits. So you were being constantly tested in the hospital, so this pure feeling you had when you wake up was getting lost because you were being defined by your limitations, mm-hmm. and not by your endless possibilities, like you say in the movie. Yeah. Can you tell us a bit about what you discovered in terms of brain functioning in this paradigm of limiting versus infinite possibilities? Basically, at the beginning, I was in such a state of vulnerability that I wasn't able to challenge what was going on, what was happening to me. So I was constantly being assessed and, as you say, defined by what I wasn't able to do. So, they were like, she was this person before and now she's this person. She can't do this, she can't do that, she can't read, she can't write, she can't speak, she can't think. And so all the information that was coming in the beginning of my recovery was about what I couldn't do and who I no longer was. And because of the vulnerability of that situation, I wasn't able to, challenge it. It wasn't until afterwards, probably about a year afterwards, that I was able to really reflect on how neuroscience understands subjective human experience. So what I was kind of beginning to think was that how neuroscience is really driven by data and information and statistics, but what they're dealing with when it comes to the human brain and people, human beings, is something that can't be quantified with
with data or scientific materialism. So I felt that there was a very big conflict, basically. And that's what. And one of the things you told me is that you feel like there's been a mutation in human brain. Can you tell us a bit about what kind of mutation, this theory of yours? Basically, well, I found, even though I was constantly being redefined by my disabilities, I personally, when I started looking into myself and kind of discovering who I actually was without these material elements that had defined me in my former life, I found something that felt a lot more pure and a lot more meaningful that I hadn't had in my previous life. And I started to think that maybe there was actually some value in having a bit of brain damage, that it was actually a positive thing. Because, and I started to think, us human beings have these incredibly evolved brains. We have this organism that, unlike all of the other creatures in existence, we have this incredibly evolved machine that is driving us, but it seems to be driving us to despair. It doesn't seem to be really helping us. And so I sort of developed this theory that, that human intellect is an actual mutation that's kind of out to destroy us. It sounds kind of crazy, but yeah. Bruno is saying like, no, it doesn't sound crazy at all. He's agreeing with you. Because you feel like we start getting too self-centered. That's right. And we stop being amazed about reality, about how we perceive things. And this is something that is very amazing when, in your movie, when you go out on streets and you start looking at things, like really ordinary things, and you get amazed by them, by the colors, by the weather. Maybe your mind stopped getting in the way so you could perceive those things, right? Yeah, exactly. So when the intellect, the part of your brain that that brings in and processes intellect or information is reduced, it feels like other elements of your kind of neural system are opened up. And I think there's real value in that. But I think in terms of the ego, and that being the kind of destructive element, I think we could really benefit from feeling connected with something that isn't ego-driven, if that makes sense. How was coming back to São Paulo after your brain was different? It was much more fun this time. Yeah, it was really different. The way I perceived it was really different. Obviously, it's the same city, and I noticed that my desire to walk around was the same, just to walk and keep walking, But what I noticed was really different. So the way I perceived it was very different to the first time. So the first time, I just remember sort of seeing things and wanting and sort of capturing them. But this time I kind of wanted to, I interpreted them in a different way. So this time I found sort of meaning in the way that trees and what are these things called? Few wires. Wires and trees kind of intertwined and integrated, and the way that people seem to intertwine and integrate as well. And before, I think the last time I was here, when my brain was intact, it was more like I was noticing things kind of from a distance. And this time it felt like, everything was connected, So it was just a different perception. One of the things I wanted to ask you is about the meaning of healing.
After trying techniques and therapies, you found meditation. And maybe this was the key to the process of healing, or at least to being able to live with this new brain of yours and this new perception of reality. I just wanted you to talk a bit about healing and about how science was trying to find healing in a place outside you and how you found healing in a place inside you, if it makes sense for you. Yeah. Well, I think my experience with medicine, which was very intense, so I spent 3 months as an inpatient in a neurological rehabilitation center. And, I had a neuropsychologist, a neuropsychotherapist, a language therapist, and, all of these therapists and psychologists that were doing their best to help me. But again, the vulnerability stopped me from saying anything about how it felt to be a patient amongst all these strangers who were trying to understand me, and I was trying to discover who I was as well. And so it was a very distressing time, and actually things got a lot worse during that time. But basically, I think the way that science works is that it depends upon this dogma of data. And so I think, again, this conflict between what it is to be a human being, the subjectivity, the personal, unique, delicate, complex experience that every human being has, just doesn't fit with the way that science works. So, as an inpatient and having all of these therapists and doctors and really fantastic people. The guy that saved my life is a neurosurgeon who has the most amazing fingers and, knows how to deal with the material element that is the human brain in a way that wasn't possible even 5 years ago. But when it comes to actually the person, we seem to be getting further and further from understanding that. The more that we know about the science, the rigor, the data, the less we know about people. I'll switch to Portuguese again. Eu pedi para a Lotte falar um pouco sobre isso, porque agora eu queria entrar um pouco num outro tema, o mesmo tema ainda, mas eu queria conversar um pouco sobre complexidade. Essa parte vai ser bem cabeça, mas vai passar logo, tá? Uma das coisas que eu aprendi na ciência da complexidade é a maneira como a gente define um problema. Então, tem uma metáfora que é usada, que é uma metáfora com paisagens para definir problemas. Problemas complexos são um tipo de paisagem. Problemas simples são outro tipo de paisagem. E muitas vezes a gente tenta resolver problemas complexos com um paradigma simples, ou com um paradigma que é complicado, mas que ainda não dá conta da complexidade, que ainda fica limitado ao que os dados, aquilo que a gente consegue organizar da realidade nos oferece. Então, a metáfora é mais ou menos assim. Imagina que existem alguns problemas que são do tipo paisagem Monte Fuji. Todo mundo conhece o Monte Fuji, né? Então, é uma grande montanha que tem um pico e depois esse pico decresce. Problemas do tipo paisagem Monte Fuji são problemas que têm uma única solução super eficiente. Então, eu vou dar um exemplo do que é um problema do tipo Monte Fuji. O Taylor. Estão ligados ao Taylor, né? Do Taylorismo, pá. O Taylor, em algum momento da sua pesquisa e da sua maneira de inventar a linha de produção e a lógica industrial de produzir, ele se fez a seguinte pergunta: qual é o tamanho ideal de uma pá? Qual é a pá perfeita? Qual é a pá que faz com que as pessoas trabalhem no máximo da sua eficiência? Então, o que ele fez? Ele pegou pás com diversos tamanhos,
e trouxe lá uma pessoa para tentar cavar um buraco. Então, uma pá que dava conta de carregar mais ou menos 3 quilos de areia, depois 4 quilos de areia, depois 5. E aí ele descobriu que a pá que carrega 10 quilos de areia é a pá mais eficiente. Menos do que isso, o trabalho não chega no máximo da sua eficiência. Mais do que isso, fica pesado demais, e o trabalho também perde eficiência. Então, o que o Taylor descobriu é que a pá perfeita é a pá que carrega 10 quilos do que quer que ela queira carregar. Pode ser neve, pode ser areia. A pá perfeita é a pá desenhada para carregar 10 quilos de matéria. E, muitas vezes, a gente olha para problemas complexos com esse olhar, com esse mindset, tentando achar a solução perfeita, a solução ideal. Só que, às vezes, um problema ele tem uma variedade de soluções possíveis. Na teoria da complexidade, a gente chama isso de paisagem enrugada, rugged landscape. Então, imagina um problema que tem um horizonte possível de soluções. Algumas são picos mais altos, mais baixos, outras são picos mais altos, algumas são mais eficientes, outras são menos eficientes. Mas são problemas que têm um ecossistema possível de soluções para eles, que não tem uma única solução, que não tem uma única resposta. Só que um problema complexo, ele é um passo além nesse raciocínio. Ele não é só a paisagem enrugada, ele é uma paisagem que está dançando, é uma dancing landscape. O que significa isso? Significa que um problema complexo é um problema que está se redefinindo o tempo todo. É um problema em que, quando acontece uma inovação tecnológica ou uma transformação na realidade, ele muda, ele se redefine, ele se reconfigura. E o cérebro é assim também. A gente vai dar uma olhada agora no funcionamento do cérebro. O Bruno trouxe um device. Quer contar para a gente como ele funciona? Acho bom a gente colocar no telão, então. Isso aqui é um eletroencefalograma pequenininho, tipo um hobby que eu tenho. Ele não é muito bom para fazer uma análise muito científica, mas vocês já estão vendo como as minhas ondas do cérebro já estão mudando profundamente só de eu começar a falar. E o que eu acho interessante dessa metáfora que você faz, ela não é tão metafórica assim quando a gente vê que tem uma topografia o que a gente está falando, né? E o que eu acho interessante disso que você colocou, na verdade, não é que não tem uma solução, porque não é um problema, no fundo. É como que cada parte disso influencia o sistema inteiro, de formas que a gente é incapaz de compreender isso de maneira simples. Eu estou falando assim, isso aqui é um escaneamento das minhas ondas do cérebro de maneira muito rudimentar, feito em três canais diferentes só. Hoje em dia, se quiser fazer uma análise realmente rigorosa do que está acontecendo com as minhas ondas do cérebro, eu teria que colocar um capacete cheio. Isso é uma brincadeira mesmo, mas para fazer arte, para você conectar isso em aparelhos musicais, através das ondas do seu cérebro, você ter algum comando sobre isso. Então, na verdade, é um exercício que muita gente faz para tentar, através de sons ou de imagens, você ter algum controle sobre processos muito sutis e muito inacessíveis à parte superior da sua sensibilidade, assim, do que está acontecendo no cérebro. Então, eu usava isso aqui para ver se eu estava meditando mesmo, ou se eu estava me enganando, ou com alguma experiência psicodélica, ou vendo algum tipo de música, o que provocava no meu cérebro. Mas, como a Lotte colocou, que eu acho o mais importante, isso não traduz muita coisa. Isso é o dado frio. É que onda está fazendo o quê, que horas, como isso afeta. Mas o que mais me interessa é o que isso não mede, na verdade, que é a experiência, né? Acho que isso é o que conecta, na verdade, na minha opinião, cidade e cérebro. Você queria fazer uma pergunta, né? Não, eu acho que você pode falar um pouco sobre isso. Essa conexão acontece na experiência. Você pode desenvolver essa ideia, que ela é boa. Quando você colocou ali os caminhos, né, do cérebro e da cidade, tipo rua, e como o cérebro se organiza nos pathways deles, né, eu não acho que é uma metáfora, eu acho que é uma analogia muito verdadeira. E, no fundo, assim, mais do que definir os caminhos pelos quais as pessoas ou os pensamentos passam, que tipo de hábito você gera nisso, na verdade, como
a mente faz a estrutura e a estrutura faz a mente. Como são experiências e pensamentos que vão mudando o cérebro, mudando o caminho, escolhas que a gente faz na vida que vão virando hábitos, ou sensações, ou experiências, vícios e tudo mais. E como que na cidade é a mesma coisa. Como que uma mentalidade monta uma cidade e a cidade produz uma mentalidade. O tipo de experiência que você tem numa rua feita por um automóvel, o tamanho do percurso que você precisa fazer, a prioridade sobre a qual a cidade é estabelecida. Isso em São Paulo, acho que a gente é especialista nisso. A gente sabe que tipo de pessoa sai disso. E não é só que tipo de pessoa, é que tipo de experiência. E acho que quando a Lottie fala, isso que para mim mais me chama a atenção, assim, como que os médicos que salvaram a vida dela e que entendem o cérebro dela de maneira física, com os dados, com a informação, com a eletricidade, com a química e tudo mais, é o problema duro do neurocientista. Quer dizer, tá, a gente entendeu a máquina, mas e a sensação? E a experiência? Como é que isso vira uma experiência? Que é a coisa mais simples de todas e a mais difícil de se traduzir. Quer dizer, como é que uma dor vira uma sensação? Como que uma cor vira uma cor na minha percepção, né? E a cidade, para mim, é exatamente isso. E mudar a cidade tem a ver muito mais com a mudança parecida com a mudança de cérebro. Não é simples. Você não sabe o resultado final disso, que são essas topografias impossíveis aqui. Você toca numa parte, mas você não sabe o resultado disso no futuro. Mas o mais importante, na verdade, é como uma escolha muito lúcida, como um pensamento de abraçar o sistema, é o único que é capaz de produzir, através de uma ideia mesmo, mudanças estruturais que sejam capazes de virar novas experiências, né? E isso no cérebro dá muito trabalho fazer isso. E a Lottie que estava me falando antes, né? Como que meditação, por exemplo, é o que ajuda ela a se manter funcional, né? Como que ajuda a manter viável, a não enlouquecer. E todo mundo aqui sabe disso, na própria vida, né? E a gente não tem dimensão, porque é intangível, porque é a máquina que está dentro da gente, que é a gente de alguma forma. Na verdade, todos os nossos hábitos é uma negociação infinita, é quase uma política com o seu próprio cérebro, né? Que você faz, e ele te devolve algo em troca. Você está falando sobre isso e eu lembrei de uma conversa que a gente teve muitas vezes, que é a conversa sobre a ilusão do controle. E como essa ilusão está cada vez mais ameaçada numa realidade tão complexa. E aí você fez uma metáfora que eu achei muito rica, que é uma comparação entre o prefeito numa cidade, a ilusão que a gente tem sobre o prefeito ser o cara que vai decidir como as coisas vão ser, versus o ego dentro da gente, dentro do nosso cérebro. O ego é o prefeito do nosso cérebro, né? Eu tenho a impressão disso um pouco. Eu acho literalmente, assim, acho que é mais que uma metáfora. Acho que existe uma política dentro do nosso cérebro, né? Feita de pensamentos e células e neurotransmissores e tudo mais. Eu acho realmente que, politicamente, quando a gente extrapola para a política nacional, a política municipal, a gente ainda vive nesse paradigma cultural, que é uma ideia muito arbitrária e muito falida. A gente vê o que está acontecendo no mundo hoje por causa dessa ideia, que é uma ilusão de que o controle é possível, de que existe uma saída, de que uma decisão é capaz de mudar o mundo, como a decisão acha que o mundo vai mudar em função dela. E eu fico pensando assim, extrapolando essa metáfora da cidade como um cérebro, tentando pensar ela como um cérebro que produz uma experiência múltipla, infinita, inconsciente, muitas vezes. Eu acho que o prefeito é o ego mesmo, essa ilusão. E eu fico muito interessado no que a Lottie falou, né? Como que o acidente no cérebro dela produziu uma experiência muito interessante, muito profunda, de diminuição do papel do ego, do cérebro funcionando de maneira mais aberta mesmo. E eu acho que isso tem consequências muito interessantes quando você pensa politicamente, né? Se a gente diluir isso, tirar a importância de uma prefeitura, de um centro de comando que é capaz de decidir a cidade e decidir o que ela é, como ela é, a ação política e a mudança da cidade se dá no nível mais real possível, que é na experiência dela, dos seus hábitos e nas suas escolhas pequenas, nas novas
rotinas que você faz, na escolha dos caminhos que você faz, nas decisões políticas mínimas. Eu acho que o ego tem essa coisa, e a relação que eu faço, uma experiência que me fez comprar esse aparelho, pensar um monte de coisa na minha vida, que são experiências psicodélicas, que são de alterações súbitas no seu cérebro, e que realmente, cuja função principal é relativizar o papel do ego, né? E aí é estranho, porque você chama de alucinação, porque é diferente do estado ordinário, mas, na verdade, a sensação que me dá muitas e muitas vezes é de mais percepção, é que eu estou vendo mais, e não estou vendo algo que não está lá, né? É uma sensação de mais abertura mesmo. E aí eu queria pedir para você contar um pouco. Você quer comentar algo sobre o que o Bruno acaba de dizer, Lotte? Oh, I had lots of thoughts. Yeah, no, I was. There are so many. I think, yeah, this is what I was thinking about, how, in a way, the inhabitants of a city are kind of vulnerable in the sense that, like a patient, and you have the doctor, kind of like the mayor, telling you what's what, and you get the sense that you have no power at all in your own life, and that perhaps people are more and more feeling this disconnection from who they are, especially with the rise of all this technology that we're constantly looking out for to define and redefine who we are, and getting further and further from our inner worlds and our inner lives and our kind of core identities. And then I was thinking, that's kind of connected, about how I was listening to this podcast about these trees, this tree specialist, like ecologist in Canada, that has seen for the first time how all these different species of trees are completely connected and intertwined, and they're all living under the surface of the earth, so they're all hidden. They've never been kind of seen, and these connections, these kind of really fundamental connections and kind of social capital between these different types of trees has never been discovered until this ecologist discovered them in the last couple of maybe 20 years or so, and that these connections have been invisible all this time, and that potentially there's this kind of strength in connection between human beings in cities, but that because we are so self kind of oriented, because we have to be, because it's tough out there, we don't have access to this kind of invisible interconnectedness, because we all do need each other, but we don't know that we do. So yeah, I don't know, that kind of led on from what you were saying. Isso que você falou é muito, muito interessante. Eu estava vendo uma pesquisa muito, muito parecida, que é uma rede de tipo fungos que fazem esse trabalho para as próprias árvores. Então, é um outro sistema de uma outra espécie que organiza essa troca de nutrientes e informação, né? É tanta coisa para falar, mas o que me veio pensando nessa história como mudam as ondas quando você volta a falar. E o que é interessante, assim, eu acho que a cidade, o cérebro tem uma outra coisa em comum. Eu fiquei pensando aqui, vocês falando, na verdade. Como é onde o presente se realiza, é onde a experiência acontece naquela hora, mas, na verdade, ela é muito mais o reflexo do passado, ela é muito mais o eco do passado do que do presente de verdade. Então, na verdade, é uma luta, na verdade, com como o cérebro foi estabelecido no passado e como a cidade foi estabelecida no passado. E o problema grave que a gente tem é como o cérebro evoluiu, na verdade, que é uma dificuldade que a gente tem de falar sobre isso, mas a evolução biológica humana e do cérebro, ela aconteceu há muito mais tempo. A gente, grossamente, tem o mesmo cérebro do homem da pedra, na verdade, da idade da caverna, né? E a questão é que, assim, a idade da informação, os problemas complexos que nos colocam, o nosso cérebro, na verdade, ele está aprendendo a lidar com esse tipo de coisa hoje. A gente é uma cobaia de um experimento civilizatório muito recente, né? E a impressão que eu tenho é que o ego, a simplificação extrema
do mundo, o sistema de medo, de uma resposta rápida, é o mais adequado para uma sociedade muito mais simples, que vivia na savana, que tinha que se proteger de predador, que tinham poucos elementos muito sérios, mas que dependiam disso. Essa complexidade toda que está tentando enfiar no nosso cérebro de maneira muito mais rápida é um sistema de defesa nosso também, voltar para o ego, né? Essa ausência de participação política, por exemplo, que todo mundo sente, como a gente realmente importa menos e parece que não faz efeito, mas a gente quer e a gente sente que o problema não vai ser resolvido, eu acho que nada simboliza mais do que isso, do que a eleição americana. Quem foi eleito não foi um cara de extrema direita, necessariamente. Foi o maior ego do mundo. É isso que é, na verdade. Ele é um idiota, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que esse cara ele não sabe do que ele está falando. Ele deixou isso muito claro durante a eleição. Ele é um farsante assumido. Né? Mas o que as pessoas projetaram nele? Alguém que tem um ego grande o suficiente para ser capaz de controlar. Então, acho que é um problema meio que evolucionário. Assim. E o grande desafio que a gente tem no século XXI, e é interessantíssimo falar disso com a Lotte, é que parece que a grande fronteira científica de hoje em dia é o cérebro. Né? É o novo grande coisa importante na ciência, onde a consciência está sendo estudada, onde os grandes desafios estão sendo colocados. E parece que nada é mais importante no século XXI do que lidar com a complexidade. Senão a gente vai se dar bem mal mesmo. Agora, está bem fácil ser jornalista nesse paradigma, né? Está bem fácil. E lucrativo também. É verdade, eu posso confirmar lucrativo isso. Também, Como está sendo para você a experiência? Você é um jornalista que protagonizou algumas das iniciativas talvez mais importantes do Brasil, talvez mais importantes do mundo. Para com isso, pelo amor de Deus. Num contexto de extrema complexidade. Você protagonizou a criação da Mídia Ninja, que foi fundamental na cobertura das manifestações em 2013. Você criou o Estúdio Fluxo e você criou uma websérie que eu acho que é muito revolucionária para a nossa maneira de organizar a realidade no noticiário habitual. Eu queria que você contasse um pouco sobre a sua experiência como jornalista tentando lidar com essa complexidade nesse mundo tão difícil de... É uma resposta difícil também. Primeiro que eu não compartilho da sua ideia de que é tão revolucionário assim, e nem as coisas que eu fiz são tão importantes. Algumas causaram impacto, a Mídia Ninja, principalmente em 2013, né? Mas, na verdade, eu vim experimentando com mídia independente e streaming, e as possibilidades de rede, na verdade, desde 2011, quando caiu uma ficha para mim que tinha uma fronteira muito importante para ser explorada lá. A hiperconectividade, basicamente. E, quer dizer, essa explosão da comunicação pública como uma atividade civil. E a coisa mais revolucionária que eu percebi, não que eu fiz, que eu acho que é uma revolução real, é que mídia, hoje em dia, você ser, não necessariamente repórter, que é o que eu sempre fui, mas você ser um comunicador público, que era uma atividade muito pequena, atividade elitista, por definição, ela se tornou uma atividade cultural, uma atividade cívica. Então, acho que hoje em dia, você executar atos de mídia, você cobrir alguma coisa, você se comunicar socialmente, que é o nome do curso que a gente fez, é uma atividade mais parecida com música, com cantar, com dançar, com fazer alguma coisa, que é coisas que todos nós eventualmente fazemos na nossa vida. Não necessariamente você vai ser um profissional, mas todo mundo toca um pouco de violão, ou pelo menos faz algumas experiências de arte ou de cultura, e acho que a mídia se tornou um fenômeno desse tipo. Então, a Mídia Ninja, depois eu saí em 2013 mesmo, por outros motivos, mais políticos mesmo, mas tudo que eu tento fazer hoje na imprensa é tentar tirar ela da torre de marfim que ela sempre esteve numa grande redação, falando para o mundo o que é relevante. Mas o que para mim é mais importante no Cortex, que eu acho que é uma série bem modesta no fundo, mas que para mim é super importante, é que eu acho que a imprensa comete um grande erro parecido com o da ciência, com o da política, que é ter uma taxonomia para ler o mundo muito limitada. Então, assim, na complexidade, os desafios que a gente vive, é muito esquisito. Você vê assim, economia, poder, cultura, esporte, imóveis, né? Ciência.
E eu acho esquisito porque as coisas mais interessantes e mais importantes que têm que ser discutidas hoje no mundo, e todo mundo sente isso na própria vida, quando conversa numa mesa de bar, quando lê e tal, é como essas coisas, na verdade, elas são não uma só, mas elas podem ser vistas por áreas comuns muito mais importantes do que o empacotamento. Então, como que meio ambiente não tem que ser coberto hoje em economia, prioritariamente? Talvez sim. Como que drogas não está coberta no caderno de cultura? Como que você fala de política no caderno de imóveis? Não sei. Mas mais importante do que isso que o Cortex se propõe a fazer, e é interessante falar porque é uma área do cérebro, né? Que é de falar de problemas que são mais sistêmicos. Assim, a partir de pautas específicas, tentar subir a lente um pouco e tratar do problema de maneira mais complexa. Por isso que eu não levo uma pauta para fazer o Cortex, é uma conversa livre, ela não tem corte. A gente começa uma conversa e ela vai até o final, a gente não corta a câmera, a gente não tira nenhuma parte do que foi dito. E a ideia é ser um passeio, porque eu acredito também nisso. Não só conversas caminhando são muito melhores do que conversas paradas, assim, essa entrevista fria, mas como que andar por um lugar transforma o lugar não numa metáfora, mas num cenário em que a conversa muda em função dele. Então, a gente busca lugares que dialogam de alguma maneira, lugares físicos que dialogam de alguma maneira com a conversa que a gente pretende ter naquele espaço de 1 hora ou 40 minutos. Então, é isso que eu tenho feito nos últimos meses e tentando buscar aí um modelo de viabilidade também para isso, financeira. Se tiver algum patrocinador aí na audiência, por favor, se apresente aí no final. Não, para falar, a gente ganhou um prêmio agora do Itaú Rumos, na verdade. Então, no ano que vem, a gente vai estrear um programa do Rumos, aí vai ser bem legal. Aguardem. Eu vou fazer uma última pergunta, que é sobre esse nome Cortex. Qual que é o papel dessa área no cérebro? Por que você escolheu esse nome para a série? Bom, eu não sou neurocientista mesmo, né? Mas o Cortex, eu acho que, na verdade, é esse... Tem um livro que eu amo, um dos livros favoritos da minha vida, é do Kurt Vonnegut, chama Galápagos. E a teoria desse livro, que é um romance maravilhoso, recomendo que todo mundo leia. É um livro que se conta 1 milhão de anos para frente, para vocês terem uma ideia. E o cara conta sobre, hoje em dia, como o problema do ser humano, o que fez o ser humano desaparecer na Terra 1 milhão de anos antes, era que ele tinha o cérebro muito grande. Era uma mutação errada. Assim, deu errado, o cérebro era muito grande. E a característica é que ele inventava 1000 ficções e 1000 problemas e se desconectava do sistema da natureza, que todas as outras espécies estavam perfeitamente adaptadas. E eu acho que o Cortex é o grande, talvez, erro, ou talvez a grande vantagem evolucionária humana. Ele é a parte superior do cérebro, é a parte de fora do cérebro. Vários outros animais têm também, mas o nosso especialmente grande e desenvolvido é a parte do cérebro responsável por fazer sentido, por relacionar conceitos, produzir eles, produzir palavras, produzir linguagem. E ele é o que organiza o nosso discurso, a nossa identidade, é o que produz a consciência superior humana, no sentido que produz o ego, que produz um monte de coisa. Os animais, os outros seres, né, eles têm um córtex menos desenvolvido, alguns não têm, né, e eles parecem mais fluidos no ambiente. O córtex é o que dá a nossa capacidade de falar, de pensar, de relacionar, mas é o que isola também o ser humano nessa experiência única. Né? Mas eu queria começar falando um pouco sobre o espaço que a gente está, que é uma ocupação, que eu acho que ela representa muito um movimento cultural hoje em dia, que é de retomada, tomada pública de espaços privados, e que ele está muito próximo, está colado de muro com um edifício onde pessoas privadas moram. E tem esse muro, que é um choque entre essas duas realidades aqui. E eu queria que você começasse falando sobre as suas impressões, se você acha que essa percepção civil aqui tem algum sentido, que é sobre o convívio. A impressão que dá é que está cada vez mais difícil das pessoas conviverem. A gente sente isso na vida analógica, na vida digital. Você acha que faz
que tem lógica o que eu estou te perguntando? Tá mais difícil conviver? Tem toda a lógica, né? Acho que nossa tarefa é descobrir como nós perdemos o caminho, né? Como, de repente, se tornou tão difícil, tão artificial, tão metódico, para a gente recriar aquilo que seria uma experiência espontânea, né? De viver junto, de ter uma viagem junto, como a gente está pensando em fazer agora, de caminhar e sentir que os lugares são nossos, são hora mais meus, hora mais seus, e que a gente não precisa temer tanto as áreas assim indeterminadas, né? Como eu acho que é esse espaço aqui. Eu queria sair um pouco do campo da realidade agora na nossa conversa e entrar um pouco num campo diferente, no campo dos sonhos. A gente está se aproximando da parte final da conversa, e eu queria contar uma história para vocês. Eu queria contar uma história que faz parte do Sandman. Sandman é uma série de HQs, de quadrinhos, roteirizadas pelo Neil Gaiman. E no último número do Sandman tem uma história que eu acho muito especial, que eu acho que tem relação com tudo isso que a gente está conversando aqui. Então, a história é a seguinte. A história é sobre um homem que se chama Robert. E o Robert, todos os dias, ele saía da casa dele, pegava um trem, ia até o trabalho, e lá no trabalho dele, lá onde ele trabalhava, era um lugar cheio de baias, cheio de mesas, onde cada pessoa se sentava e fazia o seu trabalho. Eram trabalhos relativamente mecânicos, trabalhos em que os talentos individuais não importavam muito. Trabalhos que qualquer pessoa poderia fazer no lugar das pessoas que estavam ali. Trabalhos que anulavam aquilo que tornava cada uma daquelas pessoas únicas. E aí, todos os dias, na hora do almoço, em vez de ir lá para o bandejão, junto com as outras pessoas, conversar e trocar ideia e comer, o Robert preferia pegar um sanduíche, botar dentro da mala dele e sair passeando pela cidade. Todos os dias ele fazia isso, na hora do almoço. Pegava o seu lanche, saía do escritório e ia passear pela cidade, ia caminhar pelas ruas da cidade. E aí, depois que o almoço terminava, ele voltava para o trabalho e continuava trabalhando até de noite. Um dia, quando ele estava lá no passeio dele pela cidade, ele olhou para um beco e ele enxergou ali uma estrada prateada. Ele não sabia muito bem o que era aquilo, mas ele olhou para aquela estrada e ele ficou com muita vontade de percorrer aquela estrada, de saber o que ia acontecer ali. Então, ele saiu correndo em direção àquela estrada prateada, ele entrou nesse beco, mas ele chegou lá e não tinha exatamente nada. Aquela estrada não estava levando para lugar nenhum. E aí ele voltou para o escritório dele, um pouco perturbado por aquilo que tinha acontecido. Ele não estava conseguindo se concentrar direito no trabalho depois daquele evento. Ele ficou até muito tarde no escritório. E aí, na hora que ele foi para casa, já era tarde, ele sentou ali na estação de trem e ficou um tempão esperando, fantasiando sobre aquela estrada de prata. Ficou lá delirando sobre para onde aquela estrada levaria ele, e, de repente, chegou um trem na estação. Só que era um trem diferente de todos os trens que ele já tinha visto. Era um trem fisicamente muito diferente daquilo que ele estava acostumado. Ele entrou no trem mesmo assim, e só tinha uma pessoa dentro do trem. Ele achou aquilo muito estranho, o trem estava demorando muito para parar nas outras estações, ele começou a ficar um pouco nervoso. Na hora que o trem parou, ele nem se deu o trabalho de ver em que estação ele tinha parado. Como ele andava todos os dias pela cidade, ele simplesmente falou, eu vou sair do trem, vou sair lá na superfície, na rua, e lá em cima eu encontro o meu caminho para casa. Lá em cima eu me viro e encontro por onde ir. Na hora que ele chegou na superfície da cidade, ele olhava para os prédios e ele quase reconhecia os prédios. Sabe, ele olhava assim um cantinho de um prédio e falava, cara, eu conheço esse lugar, mas não é exatamente como eu me lembro. E aí ele andava mais um pouco e reconhecia um pedaço de uma igreja, mas não era exatamente a igreja como ele se lembrava. E ele começou a andar pela cidade sem nunca encontrar o seu caminho para casa, até que ele já não sabia mais se ele estava andando há algumas horas, há um dia, há uma semana, há um mês ou há um ano.
E aí ele foi chegando perto de uma ponte e ele viu um velhinho naquela ponte. E ele chegou perto desse velhinho e falou, cara, onde é que eu tô? Onde é que a gente está? E esse velhinho olhou para ele e falou, olha, eu também estou há muito tempo circulando por aqui, eu também estou me sentindo perdido, mas eu tenho uma teoria. Eu acho que toda a cidade, como ela é repleta de pessoas, ela tem uma alma, ela tem uma essência, ela tem uma vida. Então, isso significa que talvez a cidade também possa dormir, possa pegar no sono. E se a cidade pode pegar no sono, talvez ela possa sonhar também. Então, o que eu acho que está acontecendo é que a cidade dormiu e ela está sonhando, e a gente está preso dentro do sonho da cidade. Daí o Robert falou, caramba! Então é por isso que tem umas pessoas que eu vejo assim, elas estão meio piscando. E daí o velhinho falou, exatamente, talvez a cidade esteja sonhando essas pessoas. Ou talvez essas pessoas estejam na cidade desperta e apareçam de vez em quando no sonho, porque essas duas realidades se mesclam, se misturam em algum momento. E aí essa história continua, mas eu não vou até o fim dela. Eu sei, dói. Depois eu posso emprestar o livro para vocês. Mas eu gosto muito dessa ideia de ficar preso dentro do sonho de uma cidade. Eu queria usar essa metáfora para devolver a palavra para Lotte. Ontem a gente conversou um pouco sobre o que aconteceu com os seus sonhos depois que você passou pela experiência do derrame cerebral. E você me falou um pouco sobre essas duas realidades, o sonho e a realidade, terem se misturado um pouco. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso para a gente. Yeah. Well, you asked me, or you said that the neuroscientist you spoke with had asked if my dreams had changed. Exactly. And I sort of, and someone else asked me that actually recently as well. But dreams are always quite strange. I mean, so it's hard to say whether, I mean, the contents of the dreams is definitely different. But the thing that's really changed is reality. But at the beginning of my recovery, I couldn't tell the difference between reality or dream states. So I was just kind of floating from one to the other in this kind of in-between state, in between dream and reality. And then as my brain recovered, reality just seemed more dreamlike and still does. So there's just less of a separation between those two states, dream or reality. Yeah. So you say that what really changed for you is reality. Yeah. That's right. interesting. Yeah. When we were speaking with Bruno and he was telling about cortex and its function in the brain, I remembered what you told me about that triangle that is formed in violinists' brains. Yeah. Could you tell us a bit about it? Yeah. No. Apparently, this is really interesting. Violinists and also Albert Einstein, who also played the violin, have developed this kind of triangle that goes between their left and right hemispheres. And it means that they're ambidextrous, so both right hand and left hand are equally able. And yeah, it's this kind of growth, this physical growth inside their brains that connects their two hemispheres. And it's just really interesting because it's an example of how something that's not, something that isn't physical, like creating, music, something that is kind of from the intangible realm that can't be quantified, actually develops something very physical. And yeah, I think that's what I was saying. I'll switch to Portuguese now. Yeah. A gente fez muitas conversas antes desse Brechas Urbanas e a gente falou muito sobre o cérebro como essa máquina de aprender coisas. E sobre como esses estados que misturam um pouco o sonho com realidade, ou que alteram os nossos estados de consciência, podem criar experiências de aprendizagem no cérebro. Eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso, Bruno, sobre o que você... Você fez uma cara de pânico. É que eu não sou cientista, fico falando essas coisas aqui, eu sou um curioso, na verdade, né? De aprendizado, você está falando?
não sei muito falar sobre isso em termos de estrutura física no cérebro mesmo. Realmente sou muito leigo em relação a esse tipo de coisa. Mas o que eu acho mais interessante, e que a Lotte colocou agora também, sobre essa estrutura que aparece, é como é falsa essa diferença entre o psicológico e o físico, entre o que é químico e o que é psíquico, na verdade. Eles são fenômenos emergentes, um dependente do outro, na verdade. O pensamento produz uma química específica, a química produz um pensamento específico. Um hábito, uma experiência produz um caminho no cérebro que, se for forte o suficiente, se for recorrente o suficiente, se for traumático o suficiente, se torna uma estrutura cerebral que vai mudar a forma como você pensa, sente e percebe tudo, né? A minha experiência, sim, é como a de todas as pessoas. Algumas que eu tive que foram mais sensíveis mesmo, e desculpa de falar novamente sobre isso, mas são experiências psicodélicas muito intensas. Eu posso estar alucinando, posso estar achando que é uma ficção que eu criei, mas eu realmente tenho a sensação, depois de algumas experiências muito intensas com cores e com sinestesia que eu tive, que eu vejo mais sutileza na variação de cores, principalmente no tom azul, por exemplo. Eu tenho a consciência real, assim, depois de algumas experiências que meu cérebro aprendeu a interpretar mais algumas variações de azul, coisas bem básicas assim, mas que eu sei que deve ter, se isso fizer alguma lógica, tiver algum sentido, certamente tem algum aprendizado físico no cérebro, né? Bruno está trazendo isso porque ele foi parte de estudos neurológicos ou neurocientíficos sobre o que acontece com o cérebro diante de substâncias que alteram a consciência, como psicodélicos, né? Esses estudos estão avançando muito mais hoje do que na época em que eu me envolvi com isso. Já tem uns 9 anos já que eu pesquisei isso mais a fundo e morei fora para fazer isso, mas hoje em dia tem muitos estudos, aconteceu principalmente a partir do ano passado, quando eles ganharam escala, de mapeamento cerebral com uma tecnologia avançadíssima para entender os caminhos do cérebro sob estados alterados da consciência. E aí é muito interessante, tem uma frase antiga, não sei se é do Huxley ou de algum outro grande pensador psicodélico dos anos 50, mas que falava que os psicodélicos seriam para o cérebro que o telescópio foi para o estudo do espaço, né? Quer dizer, você tem uma lente específica, você consegue alterar o suficiente para você entender, então, aonde que a consciência se dá na estrutura física, nos padrões de ondas. Mas o mais interessante para mim dos estudos psicodélicos, e eu fico feliz que os pesquisadores hoje estão muito focados nisso, muito mais do que mapear, falar, então o córtex está mais ativo, aquela parte está mais ativa, eles estão relacionando isso com processos medicinais de curas de coisas extremamente íntimas e psicológicas. Então, eles estão usando isso para curar estresse pós-traumático, depressão profunda, pessoas que estão em estado terminal, muito próximo da morte, para aceitar a morte. Então, na verdade, eles estão sendo uma ferramenta muito interessante para, a partir do estudo físico, entender essas coisas intangíveis da consciência, que são o mais importante dela, né? Que é a experiência, que é a vida, que é a saúde mental, né? Que é outro assunto. Meu nome é Mike e eu tenho uma pergunta para cada um, para o Bruno e para a Lotte. Bruno, em relação os dois sobre ego, tá? Você acabou de falar do Huxley, da questão que eu acho que era da mescalina e tal. Ele falava que quando você usa psicodélicos, você tem a sensação de lack of eagerness, né? Tipo, você perde o ego, né? E pelo que eu vi, assim, na meditação também existe essa questão de tentar extinguir o ego. Então, seriam 2 caminhos para o mesmo problema, assim, a solução de tirar o ego. E sobre para Lotte, essa questão de perceber o mundo puramente, só pela essência, seria a mesma coisa que a gente sentia quando a gente era criança, que a gente não julgava, que a gente via todos como iguais ou desconhecidos, não rotulava, ou seja lá o que for. A pureza de uma infância, é isso? É bem isso, na verdade. Eu acho que uma das funções principais dos psicodélicos, assim, no uso espiritual, digamos, ou no uso
terapêutico tem a ver com a dissolução do ego, que é o termo que é mais usado. Meditação, idem. Na verdade, sumir o ego para ver o mundo como ele realmente é uma grande ambição espiritual, mística, no fundo, mais do que espiritual, de todas as tradições que tentavam atingir, através do indivíduo, algum estágio de iluminação. Mas no Oriente, mas até o cristianismo tem várias escolas que tentam chegar nesse lugar de percepção, de amor fora do seu eu, né? Eu acho que a meditação, certamente, ela é um caminho muito mais disciplinado e com muito menos risco do que o psicodélico, na verdade, que envolve uma série de outras coisas. Eu acho que também a gente tem que ter um cuidado, e eu vivi isso e vejo muito isso acontecer, que, em geral, tem um refluxo dessa dissolução do ego também. Em geral, pessoas que dissolvem muito o ego podem desenvolver um ego fortíssimo depois disso, porque eles se acham muito iluminadas. Eu vi uma coisa que ninguém viu, então eu sei algo que ninguém sabe. E eu vejo isso acontecer em gente que medita profundamente e não consegue ter a humildade de saber que a gente segue sendo um primata bem humilde aqui, que todo mundo tem muita limitação, né? Mas na comunidade psicodélica isso é muito comum, assim, tem uma arrogância que se desenvolve e tem que ter uma disciplina muito forte. Mas, sem dúvida, a dissolução do ego é um grande objetivo, né? Pelo menos para você ver como é que é. E aí você volta para o seu ego um pouco mais lúcido, não sei. Espero. Yeah, it's a really good question, and I like that they're kind of connected. Yes, it was totally like having this kind of childlike experience of not having the world around you defined by separation, but everything just kind of coexisting, and without having an ego, but being aware. So just pure awareness without all the information around it. Is such a liberating experience, but sadly was very short-lived. But I think that with science trying to figure out what consciousness is, they're using these same parameters that they utilize for science to make kind of scientific discoveries. And I think that because I had that experience, I feel like that was kind of an experience of pure consciousness that was really far removed from any of these parameters, and that perhaps, you know, if we're going to figure out what consciousness is and where it's located, we need to kind of rethink where we're going to search for it, because we're maybe looking in the wrong places. Where should we look for it? Well, I don't know, but. You know, I think it's really difficult because, like I say, I think it's something that may not be tangible. It may not be something that we can find and touch and define. So it may not even be something that we can express with words and language. So it's not, yeah. Isso que a Lotte está dizendo me lembrou algo que também se relaciona com algo que o Bruno já disse, que é também uma citação de um urbanista dinamarquês que eu estudo muito, chamado Jangel. Ele diz: primeiro nós moldamos as cidades, depois elas nos moldam. Então, a gente é um resultado das experiências que a gente tem todos os dias, e as experiências que a gente tem todos os dias são um resultado de algumas decisões, de algumas escolhas que foram feitas na forma que a cidade tem e nos usos que essa forma permite. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Gustavo. Minha pergunta é mais para a Lotte, é uma pergunta um pouco mais simples. Dentro dos outros bestas urbanas, a gente falou sobre a experimentação da cidade no reconhecer o som, né? Sentir o som. Dentro dessa experiência que você contou da sua vida, parece tudo muito mágico o que aconteceu com você, né? Algo que era ruim se tornou muito bonito pela essa nova experimentação, porque a gente tem essa discussão do atual, que a gente está perdendo um pouco das nossas essências e não conseguindo experimentar tão profundamente, né? Parece que você começou a sentir isso com uma sensibilidade um pouco maior. Dentro dessa reconexão sua de ressentir a cidade, não só visualmente, mas auditivo, né?
Como foi para você sentir tudo isso? Como a cidade te ajudou a se reconectar ao mundo, né? Initially, it was quite an overwhelming experience because I wasn't able to tune, or I still actually have trouble tuning out any kind of sensory input. So sounds, images, colors, even emotions, any kind of input was kind of too much. So I had to really train using meditation to kind of be able to process it without it overwhelming me. Yeah. Does that answer your question? Can I add something to the question? Yeah. Today you spoke about the magical dimension Oh, yeah, and how yeah. it opened for you after Yes. the stroke. Can you talk a bit about that? Yeah, so I think I was saying that as a child I felt very connected to a dimension, you know, I think that most people do, this kind of childlike magical dimension that is much more expansive and much more interesting and much more limitless than kind of mundane, real grown-up life. And that the loss of a part of my brain somehow kind of reconnected me with this, this, I don't know if magical sounds, you know, it's much more profound, a profound dimension of existence that is, you know, is limitless. So it's so exciting because it doesn't have an end, or, you know, it can be explored forever, and it's got there's so much meaning to it. So I feel so grateful that I was forced to get back into that exploratory state, and that I hope to be in it forever until my dying days. Boa noite, meu nome é Francisco. Eu estava pensando assim, eu queria perguntar para Mídia Ninja. Eis. Como, de alguma forma, a gente está falando de meditação também, como isso, de alguma forma, influencia no seu trabalho? Meditação, você está Oi? falando? Meditação, você Isso. perguntou? Tá. Se isso influencia, se isso tem alguma coisa que motiva, ou tem o ego também, né? Eu tô Tem tentando... bastante, E como a gente vê hoje em dia também a internet meio que como uma conexão, né? Aham. Como a vida na cidade também é uma conexão, mas hoje a gente estava falando, é difícil a vida lá fora. A gente está cada vez mais preso na tecnologia e menos contato com as pessoas, assim, realmente, né? Sim. E não sei como a gente vê tudo isso, assim, como você usa isso para influenciar o seu trabalho. Meditação, eu tem muito tempo que eu não pratico, assim. Eu pratiquei por muito pouco tempo, tem muitos anos. Eu era um péssimo meditador em termos de disciplina, assim. É mais difícil do que parece você sentar, fechar o olho e não fazer nada. Porque você tinha dito mais ou menos como o cérebro é político, né? E está sempre em conflito com tem um livro muito bom, chama Neuropolítica, e depois eu recomendo para todo mundo ler, do Timothy Leary, bem interessante. Eu medito muito pouco, ultimamente não tenho meditado rigorosamente nada, não tenho muita técnica para isso, e estou numa fase especialmente ansiosa, estou numa fase muito pouco iluminada, digamos assim, da minha cabeça. Acho que é um reflexo muito grande de algo que você colocou, que a gente nem falou por aqui, acho que é um tema em si gigantesco, mas que a nossa vida digital, na verdade, como para mim ela é muito mais importante na compreensão do novo ser humano que está aparecendo nos últimos anos do que parece, né? A gente tende a ver a internet como algo só, né? Eu estou na rede social. Não é uma rede social, na verdade. É arquitetura muito específica, de alguma rede social bem específica, com possibilidades específicas, pensadas para uma ação específica. E eu acho que o grosso da nossa vida social hoje, a grande maioria das nossas interações com outros seres humanos, ela se dá mediada por essas plataformas. Ela já não é mais uma voz, um olhar,
uma palavra, um bilhete que você escreve, ela é mediada por essas possibilidades digitais que a gente não é crítico sobre elas, porque elas são invisíveis, elas são intangíveis. Então você toma como realidade, você toma como uma atmosfera, não como uma arquitetura, né? E a impressão que eu tenho é que o narcisismo, o ego, a nossa neurotransmissão como sistema de recompensa do cérebro, de ansiedade do cérebro, hoje ele é prioritariamente mediado por interações digitais, né? Então, eu acho que isso está mudando absolutamente a forma como a gente percebe o tempo, o mundo, as outras pessoas, a nossa insanidade coletiva, né? Eu acho que a gente é cobaia de um grande experimento. Isso influencia muito o meu trabalho, mais como um assunto do que como... Eu não sei como executá-lo diferentemente. Assim, eu não sei como ser um jornalista diferente na forma, mas mais no conteúdo mesmo, desses assuntos que eu tento trazer. Mas eu te digo, uma coisa que eu devo fazer no ano que vem, intensamente, na verdade, é sair um pouco da cobertura de coisas e pensar em programação. Acho que a gente tem que começar a colocar uma filosofia mais humanista na programação das plataformas digitais sobre as quais a gente está tendo nossas interações. Eu acho que like é um péssimo mediador, mesmo, não é brincadeira. É um reforça mil coisas que não interessam, são muito egocêntricas e tal. Essas coisas mexem com o meu ego. Porque, publicamente, hoje, eu não sou uma pessoa, eu sou uma página, eu sou um perfil, né? E acho que a nossa cidadania está sendo mediada muito mais por uns perfis do que por pessoas, né? O nosso espaço político, ele é o ciberespaço, ele não é a rua mais. A rua é muito mais o reflexo do ciberespaço hoje. E a gente tem que pensar de maneira muito lúcida, para usar um termo de hoje, né, sobre essas coisas. Mas vou te falar, hoje eu me sinto muito mais um paciente desse experimento, uma cobaia, do que alguém que pensa sobre ele de maneira muito clara. Assim. Meu nome é Luísa, e eu tenho uma pergunta, em parte pelo vídeo ali do Córtex, mas especialmente por uma coisa que a Lotte falou, então a pergunta é para ela. Ali vocês discutiram um pouquinho, ou provavelmente desenvolveram, quando foi que a gente perdeu a capacidade de convivência e de coexistência entre as pessoas. Enfim. E ali, quando ela falou que ela teve que reaprender a lidar com as emoções dela e com as sensações dela pelas coisas mais simples e mais básicas, desde cor e barulho e imagem. Mas eu queria perguntar como foi essa relação, se foi alterada e como foi alterada a relação dela com as pessoas. Se ela acha que ela se tornou mais sensível ou mais aberta, de alguma maneira, também nos relacionamentos humanos, ou se isso não foi tão alterado, se ela se acha mais conectada com as outras pessoas hoje em dia. Acho que é isso. I think I've got the question right. I do feel a lot more emotional, so I feel much more open. I feel like I'm missing this protective layer, but I really like not having it. It was frightening at first. I had to get used to it. But now I really value this kind of raw connectivity with the world around me. But just generally, in response to what you were saying as well, I think that we have these incredible tools at our disposal that we can use to help us in daily life, and that I use every day. That I use with my language problems and all the kind of issues with disability and communication that I have. But I think that we have these incredible tools actually within us, tools like intuition in that kind of invisible realm that we're kind of losing. So we're becoming really dependent on these kind of external technological amazing remedies. But whilst that happens, we lose our kind of what we already have, these intuition, compassion, these invisible tools that we have within our natural systems. So yeah, that was kind of two answers and two ideas in one. Obrigada. Can you talk a bit more about intuition, or about what you've discovered regarding intuition after the stroke? And
I think, like probably many people, I was very kind of like bam, 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 like living life without any sense of subtlety, like the subtlety of how delicate we are as human beings, that we're not these indestructible machines that can do and achieve and be and have. And so, you know, it was really humbling in the most valuable way to be reminded of that. And yeah, one of those things is intuition, something that I never really thought about, because you think that you can have everything using information and technology. So when you lose access to that, you're forced to look at the tools that you develop just by being a sentient being. So yeah, I guess that, yeah. Yes, thank you. Mais uma pergunta a gente tinha aqui, né? Você já está microfonado? Oi, Arrasou. Bom, primeiro, Bruno, parabéns pelo seu trabalho, mas minha pergunta vai para a Lotte. Não, mas é que... Parabéns por tudo, cara. Toda a sua história aí. Eu agradeço por perguntar para ela. Mas o que eu queria saber da Lotte no filme dela, no seu filme, várias vezes tem uma espécie de prisma lilás, magenta, que aparece durante o filme. Eu queria saber se aquilo, você sentia aquilo, você via aquilo, e outra coisa, se foi uma escolha sua colocar aquilo no filme, e se ficou parecido com o que você via, se você via alguma coisa assim. So basically my right periphery is blank. There's no visual information in there. So at the beginning well, actually I still have it, but now it doesn't frighten me anymore because I know my brain recognizes it. So now it's just kind of blank, and weird stuff appears in there, like Bruno's appearing in there right now, kind of appearing and disappearing. But so yeah, we wanted to replicate that for the viewer. So you know, every single human being has their own perception. Every perception is unique, though there are similarities. So we wanted to make a sort of visual metaphor for what it's like to have your right visual hemisphere, right visual field replaced with visions, and they're kind of hallucinations, but strange kind of images that don't come from reality, which is what the experience was like. So yeah, we every shot that I shot, from my point of view, we put that kind of effect on there. Yeah. So we did want to do that, and we wanted it to be realistic. So we did our best to do that. There's also like little kind of subtle things that you may not have seen when you watch the film, but where like images start moving, which is really realistic. Like that's really what it is like. The colors are similar that you see in the movie. Yeah, they're kind of like it's like a version of reality. So it's not completely weird. You know, it's not like sci-fi colors or, you know, but except for the seizure was from another dimension completely, with the purples and the grids and this really frightening kind of overwhelming kind of hallucination, pure hallucination. But the stuff that was coming from my right visual field was kind of true to life, but like a warped reality just on that side. I want to take his question to add another one. In one of our chats, you mentioned this new ability that you developed as a filmmaker after the stroke. Can you tell us a bit about this ability that emerged on you, and maybe about some of your new works that are coming? Yeah, so, well, because I kind of permanently lost the ability to read, and so because if you can't read, you can't really write very much either. And I'm not able to process or retain information in the way that I was able to before. I just began to
learn how to use a camera. So I used to be a film producer, and then I just started working in the visual, more on the visual kind of creative side of filmmaking, and now I'm a director now. So I'm working on 2 documentaries. One's about the perpetration of domestic violence from the point of view of perpetrators rather than victims, and the other one is about the human brain. It's about how all this technology has been developed to help people that are minimally conscious or locked in, using neural prosthetics or neural implants. And it's brand new, so it's just coming out now. And how this is also available to people who have perfectly healthy brains, and what the ethical questions around this are, considering how little we know about the immaterial realm of consciousness, whether we should be tinkering with these precious, beautiful, delicate organisms about which we know so little. Really anxious to see them. Yeah, it should be, I think, probably in April on Channel 4. Cool. Temos mais perguntas por aí? Oi, tudo bom? Meu nome é Érico. Eu queria trazer um fato que aconteceu comigo hoje, quando eu estava vindo para cá, e aí formular uma pergunta para a Lotte, principalmente, né? Eu passei por uma região ali perto da 23, que eu costumava passar 2 anos atrás, quando eu cheguei na cidade. Eu não sou daqui, sou de Salvador. E quando eu vi aquela vista, eu não senti a mesma conexão que eu tinha antigamente, que eu via, me emocionava muito. E aquilo, na mesma hora, me lembrou de outra coisa que tem a ver com o que a gente estava falando, que é o livro Siddhartha, do Hermann Hesse, que é o personagem, ele passa por várias fases da vida, sempre procurando a iluminação, né? Então, às vezes ele se perde desse caminho, ele se acha e às vezes vai para um viés mais religioso, depois vai para uma coisa mais mundana, né? E nesse momento eu percebi essa questão. Eu não sou mais aquela pessoa que se conectava com aquela paisagem. E aí minha pergunta para a Lotte, na verdade, assim, naquele momento eu percebi que eu ganhei muita coisa e eu perdi muita coisa. E eu queria saber dela se ela tem medo, assim, se ela percebe o que ela ganhou, o que ela perdeu, e tem medo de voltar a perceber o mundo daquela forma ou deixar de perceber da forma que ela vê hoje. Well, one of the big things I learned was that you have no idea what's about to happen. So that's a really good lesson in trying not to be fearful, or trying not to worry about the future or things that have happened in the past. And when it first happened to me, I had friends coming up to me saying, "Oh, I'm so jealous. I want to be in the present." I've been working for years to try and make this happen. But obviously, when it's not chosen, it's obviously quite terrifying. But yeah, no, I think, I think that was really the big lesson, and something that I, again, value so much, that we never, none of us know what's around the corner. So we just have to try and do our best to be like valid, kind, good human beings. I'm kind of amazed about what you just said, so I'm trying to recover myself. Sorry. A gente tem mais alguma pergunta? A gente tem tempo para uma última. Então, ela tem que ser boa. Boa noite. Já senti pelo boa noite que você vai arrasar. Vamos ver, né? Minha pergunta também vai para a Lotte. A neurociência, ela é uma ciência muito nova e, inclusive, algumas de suas ramificações ainda estão em estudo, né? Então, como é que foi para descobrir exatamente o que você tinha e quais eram as expectativas, as suas expectativas, as expectativas dos médicos que estavam te tratando? Como é que foi tudo isso?
my condition, what the cause was. As suas expectativas com relação ao que aconteceria com você depois, como seria tratado. Well, you know, in England we have the National Health Service, which is fantastic, but also quite Dickensian. So basically they just, you know, they saved my life, which was, you know, amazing. And they're some of the best neurosurgeons in the world working at the National Health Service. But it's quite kind of rough and ready. It's like, okay, you're alive, like you're free to go. So it was, yeah, I didn't, you know, and I had no idea about neuroscience or about really, I didn't really have any understanding or connection with how fundamental the brain is and what it does and the connection between the brain and the mind before any of this happened. So it was really just a massive journey of very complex but really fascinating discovery. And yeah, I'm just really happy to be able to share it through film. Yeah. Cool. So, acho que nosso tempo encerrou para as perguntas. Eu queria saber se vocês gostariam de fazer considerações finais ou se tem mais algo que vocês gostariam de acrescentar à nossa conversa para todo mundo sair daqui ainda mais encantado do que já deve estar. Que difícil, né? Consideração final. Tem um monte de coisas passando na minha cabeça, mais uma conversa, né? De bar, assim, de perguntar coisa e tal. Mas a gente estava conversando antes de vir para cá, eu acho muito interessante o que ela falou, quando perguntei sobre a neurociência também, que é algo que me interessa muito, mas eu não entendo nada. Mas que a Lotte estava falando, queria que ela falasse um pouco sobre isso também, como está ocupando um espaço quase que místico, quase que espiritual hoje, quase que uma promessa meio que messiânica, de que a neurociência vai nos redimir, assim, né? E que para mim isso ficou muito forte, porque eu acho que sim. Acho que a gente vive uma das grandes crises do mundo. É uma crise, entre aspas, espiritual, porque nos falta uma mitologia, falta uma promessa imaterial que a gente acredite, que já corresponda ao que a gente já sabe sobre o universo, sobre o mundo, sobre a matéria e tudo mais. Mas é essa limitação paradoxal na essência, que é assim, como é que você vai tratar de um assunto tão intangível, tão transcendental quanto a experiência humana, quanto a realidade construída, né, consciência mesmo, no exato paradigma que acabou com as mitologias transcendentais, com o exato paradigma que nega a transcendência, que nega as coisas que não têm medida, que nega as coisas que não têm uma palavra capaz de resumir, que não tem um número capaz de dar conta da experiência. E hoje em dia a gente está vivendo um momento muito louco. Eu estava vindo para cá pensando assim, né? Eu estou muito perturbado, muito ansioso com o que pode acontecer no futuro próximo, né? A gente está numa situação política muito difícil, o clima mudando, né? A atmosfera está esquentando realmente. E eu tenho acompanhado muito estudos de inteligência artificial, que as pessoas estão se dedicando de maneira muito empenhada. E, para mim, um sinal da nossa insanidade coletiva e dessa falta de perspectiva mitológica humana, realmente, é que as nossas mentes mais brilhantes, os cérebros mais capazes do mundo, estão fazendo um esforço enorme para fazer o cérebro obsoleto, para criar uma máquina melhor do que ele mesmo, capaz de pensar. E as mentes mais estúpidas que eu já vi na minha vida são as que estão tendo que encarar a mudança do nosso habitat, a sustentabilidade da vida na Terra. É algo totalmente impensável. É uma inversão de polaridade completa de prioridade. Como que as mentes mais brilhantes não estão dando conta do sistema biológico do mundo e as mais estúpidas estão tentando achar que o cérebro precisa ser superado por uma máquina, né? Então, acho que esse é um problema, no fundo, mais ético mesmo, dessas escolhas que a Lotte estava falando. Não é uma questão de que área do cérebro que vai funcionar melhor e de onde a felicidade sai ou de onde a ansiedade se dá. São as escolhas muito simples. Assim, é como ser mais aberto para as pessoas, como pensar de maneira fora do seu problema pessoal, do seu ego e tudo mais. Fiquei muito interessado nessa ideia.
Muito bom. Lotte, você gostaria de fazer considerações finais dentro da nossa conversa? Tem algum pensamento, alguma ideia que você gostaria de compartilhar para a gente encerrar? Just in relation to that, how, previously we all looked to God to explain the world, and now we're looking to neuroscience to explain the world. Yeah. And I worry about that. And I kind of wish that people could kind of look into themselves and kind of use their intuition and their kind of heart to make decisions and to explain, to explore and explain their own worlds, their own subjective experiences, and become kind of self-reliant rather than having to have their reality explained from an external source. So that's my wish for the future. But meanwhile, just thank you so much for inviting me to Sao Paulo. It's been absolutely amazing. Thank you. Thank you for agreeing on coming. Both of you really bring hope to my heart in this, I mean it, in this complex and hard world. Both of your works really inspire me, and I'm sure inspire everything that is in the room. Por que eu estou falando inglês? O meu cérebro deu tilt, bom, muito obrigada a todos que estiveram conosco até essa hora e a todos que estão no Facebook nos assistindo até agora. Eu queria rapidamente lembrá-los de que em janeiro a gente tem um Brechas Urbanas com o Christian Dunker, que foi o entrevistado do Bruno no Córtex, que a gente assistiu, com a Ana Maria Gonçalves e com o Kleber Mendonça Filho. Vai ser lá no auditório do Ibirapuera. Vai ser uma comemoração do aniversário de São Paulo. Eu acho que vai ser uma conversa bem especial. Estão todos convidados. Por hora, eu espero que todos vocês tenham uma boa noite, que todos vocês saiam daqui com pelo menos um pouquinho menos dessa camada de proteção para o mundo e que todos vocês possam se maravilhar com a cidade quando vocês voltarem para ela, depois que a gente sair dessa sala. Agradeço muito, mais uma vez, ao Itaú Cultural por eu ter um dos trabalhos mais inspiradores que eu já tive na minha vida, por ter a chance de conversar com pessoas como essas aqui no palco. Hoje a gente teve efeitos especiais feitos pela Juliana Russo aqui no palco quando a gente falava sobre sonho. Obrigada. E obrigada por ter insistido neles. Uma boa noite a todos vocês. Espero que vocês tenham curtido muito a conversa. E até o próximo Brechas Urbanas.